do livro Contos de Cidadezinha, da Ruth Guimarães, lançado pela editora Madamu, segunda edição, e nós temos aqui presentes, nos prestigiando para um debate, o Joaquim Maria Botelho, a Cecília Furquim e, na nossa tela aqui à distância, a Fernanda Miranda. Eu vou apresentar brevemente os convidados, e aí a gente já pode começar a nossa conversa, tá bom? Então eu vou começar apresentando o Joaquim Maia Botelho, que é jornalista e escritor. Como repórter especial da revista Manchete, viajou por todo o Brasil e pela América Latina, conhecendo pessoas e suas histórias. Depois disso, comandou equipes na TV Globo, na TV Bandeirantes e jornal Vale Paraibana. Lecionou por 10 anos na Faculdade de Jornalismo da Universidade de Taubaté. Também ensaísta e tradutor, autor de 12 livros. Dentre outros, Imprensa, Poder e Crítica, Redação Empresarial Sem Mistérios, os romances Costelas de Heitor Batalha, o livro de Rovani, o livro de contos Lá Dentro e Histórias da Casa Velha, biografia e legado de Ruth Guimarães. Este escrito a 4 mãos por irmã caçula Júlia Botelho. Foi presidente da UBE, União Brasileira de Escritores. Tem artigos e contos publicados na Alemanha, Argentina e Portugal. É vice-presidente do Instituto de Estudos Vale Paraibanos, o IEV, e secretário-geral do Instituto Ruth Guimarães. A Cecília, ela é professora, pesquisadora, poeta e tradutora. Teve a sua primeira carreira, formação em trabalhos como atriz e professora de atuação. Mais tarde, graduou-se em letras, tornou-se mestra em literatura brasileira pela USP, defendendo a dissertação Gota d'Água entre o mito e o anonimato, que é de 2013. Tem trabalhos de criação e tradução de poesia, entre eles A Coruja, o Gato e os Filhotes, que é de 2015, 2014, pelo melhoramento. 14 pela Melhoramentos, e a altamente recomendável FNLIJ 2015. Mulheres Salgadas, que saiu em 2019, e Brusco, que saiu em 2021. Em 2024, também no Departamento de Literatura Brasileira da USP, concluiu o doutorado com a tese A Palavra da Mulher e o Mundo do Homem, 3 obras de autoria feminina na primeira metade do século XX. Nela dedicou-se à pesquisa de escritoras pioneiras, em especial Gilca Machado, Patrícia Galvão e Ruth Guimarães. E, por último, mas não menos importante, temos a Fernanda Miranda, que é bacharela, mestra e doutora em letras pela Universidade de São Paulo. Sua tese recebeu o prêmio CAPES de teses e foi publicada sob o título Silêncios Prescritos, Estudo de Romances de Autoras Negras Brasileiras, 1859 a 2006. É professora adjunta de Teoria da Literatura na Universidade Federal da Bahia. Compõe o conselho editorial responsável pela publicação da obra completa de Carolina Maria de Jesus, na editora Companhia das Letras. Sua pesquisa de doutoramento foi a primeira do Brasil a analisar a obra de Ruth Guimarães. É com grande felicidade que recebemos vocês 3 aqui. Obrigado. O Joaquim e a Cecília pela primeira vez, certo? A Fernanda já esteve conosco, na nossa programação do ano passado, no Novembro Negro, na Casa Mário de Andrade, também falando sobre Ruth Guimarães. Então é com grande alegria que trazemos de novo a Fernanda para cá também. E ficamos muito felizes de sediar esse lançamento do livro Contos de Cidadezinha, da Ruth Guimarães, que ficou tanto tempo sem ser reeditado, Quando foi publicado pela primeira vez o livro Contos de Cidadezinha? 1996. 1996. Então temos aí um intervalo de quase 20 anos, mais de 20 anos, na verdade. Quase 30, Quase 30 anos, sem uma nova edição desse livro. Então, agradecemos muito a editora Madamu, aqui presente, que reeditou esse incrível trabalho da Ruth Guimarães. Teremos depois a banca com os livros, vendendo aqui um cafezinho para vocês, tá bom? Mas primeiro nós vamos para a nossa conversa.
O Joaquim vai começar? Então, ótimo, Joaquim. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É uma alegria estar aqui, especialmente porque eu fico revivendo as coisas que minha mãe contava. Eu acho que muitas vezes eu vou chamar minha mãe de minha mãe, eu vou chamar ela de Ruth. Ela é uma mistura para mim de mãe, de amiga, de escritora, de professora. Então, eu às vezes misturo as coisas. Mas de tudo que ela contava, eu me lembro quando ela veio pela primeira vez na casa de Mário de Andrade. Ela foi recebida na porta pelo Zé Bento, que era o assistente do Mário, né? E o Mário desceu essa escada vestindo um hobby de chambre, e ele era muito alto, então ele tinha que abaixar, porque tinha essa paredinha no meio, então ele tinha que abaixar para não bater a cabeça. E a minha mãe contava que ele a cumprimentou com aquele falão grosso, e chamando ela de senhora dona. E tinha começado assim, ela veio para São Paulo, menina lá com os 17 anos, arrastando 3 ou 4 irmãos menores, conseguiu emancipar-se para tomar conta deles, já era órfã de pai e mãe, e os avós estavam muito velhos para cuidar dos irmãos. Então, ela assumiu para si essa tarefa, né? E ela tinha começado uma pesquisa sobre a corte demoníaca, contando ou registrando a presença do diabo no imaginário popular. Isso por conta de tudo que ela tinha ouvido na infância, na fazenda onde o pai era administrador, e ela ficava aterrorizada com aquelas histórias que ela ouvia ao pé da fogueira, e sobre mula sem cabeça, e saci, e lobisomem, todo esse cortejo que acompanha o diabo nas histórias dos caipiras e dos habitantes de cidades pequenas. E ela tinha já escrito um calhamaço de páginas e resolveu escrever para o Mário de Andrade. Ela tinha 21 ou 22 anos, por aí. E ele respondeu uma carta muito elegante, né, chamando ela de senhora dona, Ruth Botelho Guimarães. E ela veio visitá-lo com esse calhamaço embaixo do braço. E aqui ela encontrou o Zé Bento, encontrou a Oneida Alvarenga, que era meio secretária do Mário de Andrade. A Oneida depois foi colega dela, da minha mãe, no Conselho Estadual de Conselho Estadual de Folclore, junto com a Inesita Barroso e com Rocine Tavares de Lima. Eles se reuniam ali no Museu da Casa Brasileira, na Juscelino Kubitschek. E eu vinha trazê-la toda semana lá de Cachoeira Paulista, eu vinha trazê-la de carro para cá. Mas nessa época, o Mário olhou o trabalho dela e falou: olha, tá muito interessante e tudo, mas carece de método, carece de disciplina, porque folclore não é uma coisa para se brincar. E ele repetiu isso muitas vezes para ela, e ela tomou isso para si como se fosse um mantra, né? E ele orientou uma série de coisas, ela marcaram novos retornos, e ela foi voltando, demorava um pouco e sumia, voltava de novo, e eles iam se falando. Naquele tempo, o telefone tinha 4 dígitos, então era muito fácil de decorar. E ela vinha muitas vezes aqui à casa do Mário durante alguns anos. Quando chegou um ponto em que o trabalho dela precisava de uma orientação mais técnica do ponto de vista de folclore, o Mário disse para ela: olha, você precisa procurar o Amadeu de Queiroz, que é um carimbamba que assiste na rua direita, numa botica. O carimbamba é o curandeiro na linguagem tupi. E o Amadeu de Queiroz era um mineiro de Pouso Alegre, que aliás foi eleito para a Academia Paulista de Letras, mas morreu antes de tomar posse. E o Amadeu, que ela chamava de velho Amadeu,
tinha uma drogaria chamada Drogaria Baruel, ele era o farmacêutico, o dono, e ele reunia a moçada numa espécie de subsolo, um porãozinho que tinha na farmácia, e todos os autores da época, alguns já em destaque, né, como Jamil Mansur Haddad, Menache Delpicchia, Domingos da Silva Brito, pessoas que já tinham nome, né? Isso, nós estamos falando de 42, por aí. E também os novos, era o Jorge Amado com o irmão dele, o James Amado, o Gilberto Amado, que não era parente, né? Depois foi para a Academia Brasileira de Letras. E todos esses novos autores que estavam começando a lançar, Paulo Bonfim estava começando a lançar os livros de poemas e tudo. E ela foi procurar o Amadeu de Queiroz, que acabou virando o guru dela do ponto de vista da pesquisa folclórica. Mas ela continuou tendo esse contato com Mário de Andrade e não chegou a publicar o livro que se chamaria Filhos do Medo, e depois efetivamente se chamou Os Filhos do Medo, porque o Mário me morreu, ela dizia. O Mário me morreu em 45. Então, ela acabou deixando esse trabalho um pouco suspenso. Até porque, nessas reuniões todas na Drogaria Baruel, ela era uma pretinha muito petulante, que sorria com todos os dentes. E era atrevida, porque ela lia tudo. Ela lia todos os franceses, ela lia todos os russos. E ela tinha um apreço pela geração de 30, que foi a grande formadora, né, do modernismo nela. Então, ela lia todo mundo, lia Raquel de Queiroz, lia Graciliano, lia todos esses que fizeram o regionalismo, que alguns críticos falam que está superado, né? Mas o regionalismo é falar da nossa aldeia. Aliás, o ponto de cidadezinha é justamente isso, né? Mas isso eu vou deixar para a Cecília falar. De qualquer maneira, quando morre o Mário, ela deixa Os Filhos do Medo em suspenso e se dedicou mais a ficar participando desses bate-papos, dessas tertúlias intelectuais, e dava palpite e comentava os livros que tinham sido lançados e tal. Um dia o velho Amadeu virou-se para ela e falou: olha, vocês jovens gostam muito de dar palpite sobre literatura, mas não escreve nada. Ela falou: não escrevo, eu tenho um romance pronto. E não estava pronto não, estava faltando completar. Ele falou: então traz que eu quero ler. Ela foi para casa, recuperou o que tinha, e era tudo datilografado, evidentemente. Recuperou o que tinha e dali a 2 semanas ela estava com Água Funda pronto. Entregou ao Amadeu de Queiroz, ele leu em 2 dias, encaminhou para o Edgar Cavalheiro, que era então o diretor da editora do Globo aqui em São Paulo. E ele, naquele momento, ele estava substituindo o Érico Veríssimo, que era o diretor-geral, e o Érico Veríssimo estava nos Estados Unidos, foi bem naquele período em que ele estava nos Estados Unidos. E o Edgar Cavalheiro foi encantado com o livro, mandou os originais para o Érico aprovou e foi publicado. Foi o livro mais vendido daquele ano. Ela diz que recebeu 5,4 Era mais ou menos como o salário e meio do que ela ganhava na época. E foi o livro mais vendido do ano, com 3.000 exemplares. Então, ela vivia dizendo que ela escolheu ser pobre. Então, que ela não tinha muita preocupação com... Ela não tinha apego a nada. Livros que ela tinha, que ela publicava, ela dava de presente. Ela nunca tinha um livro dela em casa, porque ela vivia dando os livros para todo mundo. E eu fico pensando, a Cecília vai falar mais disso, mas eu fico pensando que
Vou fazer uma pausa, porque eu me lembrei que o José de Souza Martins, que é um grande sociólogo, uma figura humana especialíssima, ele ocupa hoje a cadeira 22 da Academia Paulista de Letras, que foi a cadeira da minha mãe. E no discurso de posse, ele fez uma elegia à minha mãe, comentou dos vários livros dela e falou do Contos de Cidadezinha. E ele disse que Contos de Cidadezinha é um grande livro com um título pobre. E eu converso muito com ele e eu discordo. Eu acho que Contos de Cidadezinha, esse título, tem o traço da humildade, o traço da singeleza das pessoas da roça e da cidade pequena, de cujo mistério a minha mãe participava. Ela era parte desse mundo, ela se confessava parte desse mundo. E era mesmo. Ela conseguia enxergar a alma das pessoas. Ela falava que ela era meio bruxa, porque ela conseguia enxergar dentro das pessoas as qualidades, os defeitos, e que era uma coisa que, de certa maneira, a aterrorizava, porque era uma responsabilidade muito grande, né? De qualquer maneira, eu fico pensando que nessa conversa que a gente vai ter, que vai ser sobre Contos de Cidadezinha, que reúne trabalhos que ela publicou ao longo de épocas diferentes, alguns muito lá atrás. Eu acho, essa é a minha opinião como crítico, eu acho que Contos de Cidadezinha é o melhor livro da minha mãe. Melhor até do que Água Funda. Por conta desse perscrutar da alma humana, desse entendimento profundo das angústias, dos medos, das grandes alegrias, que são coisas tão pequenas e muitas vezes são coisas tão cotidianas, mas que acabam sendo deslumbrantes para a pessoa, mudam a vida, né? E eu andei pesquisando e falei, para mim, eu achava que esse livro tinha sido escrito mais para o fim, mais madura, porque eu acho que é um livro muito maduro. E eu acabei descobrindo, e a Cecília descobriu até mais do que eu, de que muitos dos contos, quase a totalidade, foram escritos quando ela tinha entre 20 e 40 anos. Né? Entre 49 e 64. Entre 49 e 64. Ela tinha de 29 a 44 anos. Ainda viveria mais 50 depois disso. Mas, de qualquer maneira, isso me leva... eu não dei muita importância para minha mãe como escritora, porque eu não tinha noção de quem era a minha mãe escritora. Ela era a pessoa que lia poemas para mim, para os meus irmãos. Ela cantava, ela transformava contos e outras poesias em teatro. Ela declamava, por exemplo, O Trem de Ferro, do Ascenso Ferreira, dando toda a entonação necessária. Então ela declamava assim: cana caiana, cana rosa, cana fita, cada qual a mais bonita, todas boas de chupar. Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, com vontade de chegar. Essa musicalidade ela enxergava nos poemas e passava isso pra gente. Eu achava uma coisa fantástica e ao mesmo tempo natural. Ouvir poesia e ler poesia e ver o nome da minha mãe nos livros, isso para mim não tinha importância. Não tinha mais importância do que o fato de que ela descascava cana para a gente chupar, ou que ela costurava o botão que tinha caído. No meio de todas as atividades que ela tinha para fazer, ela ainda cuidava desse tipo de coisa.
Era uma mulher dos 7 instrumentos, certamente, mas todos voltados para a educação. Ela era uma educadora desde que nasceu. E em 61, meu pai caiu doente com tuberculose. E ela resolveu que ela ia ficar cuidando do meu pai em casa. E não era o caso de levar o meu pai para São José dos Campos, que era, antes de Campos do Jordão, a cidade sanatório, né? E eu me lembro do meu pai sentado num tijolo ao sol, morrendo, tiritando de frio, e minha mãe trabalhando. Ela botava uma escrivaninha debaixo da mangueira e ficava escrevendo. E a gente se carapitava na cadeira atrás dela e corria, ficava correndo em torno de todas as árvores ali, fazia uma zoeira no ouvido dela e ela concentrada e ia lá escrever. Alguém me perguntou um dia quando foi que eu descobri que minha mãe era escritora. Eu acho que foi quando eu tinha 13 anos. Minha mãe era repórter da Folha, além das coisas que ela fazia, ela também fazia reportagem para a Folha de São Paulo e escrevia crônicas semanais junto com a Cecília Meirelles e o Carlos Heitor Coni na Folha de São Paulo. E o Emílio Macedo Nogueira, que foi colega de USP dela, era o editor-chefe da Folha, e soube que ela iria para Porto Alegre. Por quê? Porque tinha um grupo de terceiro ano do clássico, né? Que queria fazer uma viagem e ela, meu pai, que também era professor, e mais 2 professores, alugaram um ônibus, puseram lá dentro um fogão, um saco de batata, um saco de feijão e um saco de arroz, fez contatos com várias instituições do caminho e nós fomos lá viajar por 30 dias descendo até Porto Alegre. Naquele ano, a UBE tinha dado o troféu Juca Pato ao Érico Veríssimo. E aí, como ela estava indo para Porto Alegre, pediram para que ela fizesse uma entrevista com o Érico Veríssimo e eu fui à casa dele, no bairro de Deus Menino, e eu olhei aquele homem, e eu tinha lido, com 12, 13 anos, eu tinha lido Olhar os Lírios do Campo. E eu olhei aquele homem e falei, nossa, foi ele que escreveu aquele livro que eu gostei tanto. E eu acho que foi a partir desse dia que eu comecei a enxergar minha mãe como autora. E comecei a ler mais os livros dela e tudo mais. De qualquer maneira, a nossa conversa... Pois não? Ok. A nossa conversa aqui hoje está voltada mais para o Contos de Cidadezinha. Eu quis trazer um pouco de quem foi essa mulher guerreira, né? Que dedicou a vida a educar e a cuidar da família e deixou esse legado fantástico de mais de 50 livros aí para a gente. Mas sobre o livro que o Marcelo Toledo, da editora Madamu, nos dá o benefício de reeditar, depois de quase 30 anos do livro esgotado, e que é Contos de Cidadezinha, eu queria passar para as considerações da minha queridíssima amiga Fernanda Miranda, que está lá em Salvador, terra dos sonhos, né, Fernanda? E para deixar que ela faça os comentários que ela fez a partir dos estudos que ela desenvolveu para a tese de doutorado e que foi a primeira pessoa que pensou Ruth Guimarães nos últimos anos para resgatar essa literatura que andava um pouco escondida, obnubilada aí do meio acadêmico e do meio literário. Fernanda, boa tarde, adoro te ver sempre. Boa tarde, Joaquim, querido. É um prazer enorme estar com você. Boa tarde, Cecília. Tudo bem? Quero cumprimentar todas as pessoas que estão presentes. Eu daqui da telinha só consigo ver Joaquim e Cecília, mas
suponho as presenças e agradeço por vocês estarem no pleno sábado à tarde prestigiando mais uma experiência, né, de acesso ao mundo do conhecimento do mundo através da literatura. Eu sou, antes de qualquer coisa, uma grande admiradora da Ruth Guimarães. Me tornei pesquisadora de sua obra, antes eu era leitora, mas antes de qualquer coisa, em primeiro lugar, eu sou uma grande admiradora da Ruth Guimarães. Também por isso, eu não poderia deixar de começar minha fala, prometo que será curta, em respeito mesmo a esse formato e as distâncias. Ainda assim, eu gostaria de começar minha fala trazendo a fala de Ruth, nessas suas duas palavras que abrem esse livro maravilhoso aqui, Contos de Cidadezinha, que a gente celebra hoje. Apenas duas palavras, dando as razões de ter escrito estes contos e que são, ao mesmo tempo, a justificação da minha presença no mundo. Eu escrevo. Outras perguntas a serem feitas talvez não tenham resposta satisfatória. Quem escreve, escreve para quê? Para quem? Para quando? Indago de mim mesma e encontro numerosas respostas. Possivelmente nenhuma correta. Para obter uma glória? Para dizer que tudo que penso? Para me aproximar do semelhante? Para tentar derrubar o muro que separa um ser de outro ser? Para aprender o sortilégio da vida que de outro modo não alcanço? Para justificar esta minha existência? Para deixar impressos no mundo os traços da minha passagem? Permitam-me falar de uma carta da cientista Mary à sua sobrinha Hannah Slade em 13 de janeiro de 1913. Conta da criação de bichos da seda das filhas, comentando as lagartinhas tão ativas, tão conscienciosas. Fala de sua aparência com elas, por causa da dedicação paciente a um fundo único, de vaga. Eu também era uma lagarta. Trabalhava sem ter a menor certeza de que lá estava certo, mas sabendo que a vida é um instante que nada deixa atrás de si, e que outras criaturas tudo concebem de modo diferente do meu. Se proceder assim, é que qualquer coisa obriga a lagartinha a construir o seu casulo, ainda que seja impossível terminá-lo, e sempre com o mesmo capricho. E se não chega ao fim da tarefa, morre sem se metamorfosear, isto é, sem recompensa. E arremata a gatinha assim, que cada um de nós tem o seu casulo, sem perguntar por quê, nem para que fim. Será então que escrevo para, terminando por fiar incessante no casulo, dia em dia, entreamado, leve, cujo ambiente é amplidão, livre afinal do cárcere, e por mim mesma construir e encher? Então será para mim mesma que escrevo? Eu conto histórias para quem nada existe, e para quem nada tem, para aqueles que conheço, os ingênuos, os pobres, os ignários, sem erudição nem filosofias. Sou um deles, participo do seu mistério. Essa é a única humanidade disponível para mim. Quem me dera escrevesse com suficiente profundeza, mas claramente e simplesmente, e para ser entendida pelo simples e ser a porta-voz dos seus anseios. Daí esses contos de cidadezinha, daí essas acontecências sem eco no mundo, mas contos de explicar a vida e seus segredos, que talvez possam conter a alma imortal de cada um, seja do rústico, seja do letrado, com suas virtudes essenciais. Não realizo o alcance do meu clamor,
como não reconheço, fora de mim, gravada a minha própria voz. Ela me parece feia, inexpressiva, não a reconheço. Não é a que escuto com a garganta, minha, em mim, nas profundezas do ser. Falta-me distância, falta de perspectiva. Assim, este livro, depois de passado a limpo, depois de pronto para ser publicado, dado à luz, não o prefiro mais. Fora de mim, não vejo aquela quente singularidade do instante em que eu concebia e gestava, em paixão e silêncio. Não significa sequer o quanto vivo a vida, nem quanto a amo. Escreverei hoje, para hoje? E é tudo numa crônica de jornal, para amanhã, para daqui a um ano, para daqui a uma década? E é quanto dura, quem sabe o livro? Não sei, realmente não sei. Continuo tecendo meu casulo. Contos de cidadezinha, que livro será esse? E nele, onde estou eu? O que dou testemunho, certamente, é que eu estava mesmo aqui, enquanto escrevia. Ruth Guimarães, 1996. Percebem como, antes de qualquer coisa, o nosso lugar é o lugar da admiração. O meu lugar é esse, é o lugar da admiração. Porque com Ruth Guimarães, eu aprendo todas as vezes. E por isso eu quero agradecer imensamente ao Joaquim, nomeando aqui o Joaquim para agradecer essa família que tem cuidado com tanta força e com tanto zelo da obra da Ruth, nesses processos de representação em que a gente consegue ter acesso a essas obras hoje, no presente, né? Afinal de contas, Ruth Guimarães é uma autora cada vez mais viva no nosso contemporâneo, né? É uma autora que escreveu há um tempo já existe uma distância, né, na temporalidade da escrita, mas quando ela se torna viva no tempo presente, a partir dessas publicações que vão surgindo, a gente se encontra novamente com ela desde o nosso lugar contemporâneo. Porque a Ruth Guimarães, além de escrever, ela refletia sobre os processos de escrita, como ela faz aqui nessa leitura de Contos de Cidadezinha. E essas reflexões que ela faz sobre o gesto da escrita se conectam com as discussões que nós estamos fazendo agora, sobre o poder da escrita, sobre o poder que a escrita tem de conectar mundos, mas também sobre o poder que a escrita tem de autoconstrução, de construção dos casulos que todas nós precisamos criar. Eu encontrei Ruth Guimarães inicialmente no romance, né? Eu estudei no meu doutoramento romances de autoras negras, e nesse estudo eu encontrei primeiro com Água Funda, né? Que é um romance, e dentro desse estudo, que procurou construir um registro para uma historiografia literária das presenças das mulheres negras, né? Contrariando na nossa tradição brasileira de historiografias literárias, onde as mulheres negras são sempre ausentes, né? Então, dentro de uma historiografia da presença das mulheres negras, a Ruth Guimarães tem um lugar especialíssimo, porque ela é autora de um romance que, até agora, o que nós sabemos é que esse romance foi o primeiro romance escrito e publicado por uma autora negra no Brasil, depois do 13 de maio de 1808, quando o Estado brasileiro oficializou o fim do regime escravo aqui no país. Até então, a gente só tinha o romance de Maria Firmina dos Reis, Úrsula, que foi publicado ainda no século XIX. Então, a Ruth Guimarães, ela tem um lugar fundamental para a gente entender a literatura brasileira, para a gente entender esses processos de construção dessa memória literária. Depois desse meu acesso a Ruth Guimarães, a partir do estudo de doutoramento, eu passei a me encontrar com Ruth Guimarães na sala de aula. Então, eu sou uma professora hoje que trabalha aqui na Universidade Federal da Bahia, com estudantes de graduação
E nós temos lido Ruth Guimarães, e são sempre encontros maravilhosos. Então, a gente trabalhou, por exemplo, no semestre passado, a crônica, e Ruth Guimarães é uma das nossas forças na crônica, né, aqui no Brasil. E mais recentemente, discuti com eles o papel do narrador, o lugar do narrador. E nesse lugar, esse livro, como disse Cidadezinha, é muito especial, né? Então, eu precisei, para introduzir essa discussão sobre o papel do narrador, eu introduzi aos meus alunos o texto de Walter Benjamin, onde ele diz que o narrador e a narrativa estão mortas, né? A narrativa está morta e o narrador morto com ela. Porque dentro de uma construção social, de mudanças e transformações sociais profundas, advindas da experiência da guerra e da ascensão do nazismo e do fascismo no mundo, o Walter Benjamin entende que não havia mais possibilidades sociais de narrar, de construir narrativas para o mundo. E a partir do momento em que a gente não tem mais capacidade de construir narrativas para o mundo, a gente não consegue mais trocar experiências, nos conectar com o outro a partir da troca de experiências. Eu fico imaginando e construir essa imaginação ali com os meus alunos na sala de aula, a Ruth Guimarães sentada debaixo de uma árvore, com uma das suas diversas máquinas de escrever, que Joaquim me falou que ela tinha várias, e um dia ela estaria escrevendo e dizendo assim para Walter Benjamin: que menino bobo, que tolinho, o narrador não está morto, a narrativa não está morta, eu estou aqui, eu sou uma narradora viva, porque Ruth Guimarães e as vozes, os narradores ou as narradoras, né, Cecília, de Ruth Guimarães, estão nesse lugar do narrador tradicional que o Walter Benjamin achou que estava morto. O narrador tradicional é aquele narrador que ensina, a partir do qual se aprende alguma coisa muito valiosa na vida, né? É aquele narrador que sabe dar conselhos, é aquele narrador que todo mundo que teve uma infância cercada por um avô, por uma avó, que gostava de contar histórias, conhece esse tipo de narrador, aquele narrador que nos faz parar no tempo para ouvir uma história e a gente sai da história muito maior do que chegamos, né? Então a Ruth Guimarães, ela, para mim hoje, nesse lugar que eu tenho construído, né, no campo da docência, e não mais exclusivamente agora no campo da pesquisa, a Ruth Guimarães é uma porta de entrada fundamental para a gente pensar esse lugar do narrador, da narradora, numa perspectiva da narrativa como conexão com o outro, como troca de vivências, talvez, e não mais experiências apenas, né? E me interessa muito pensar também como a Ruth Guimarães narra o tempo. Foi um pouco esse o meu principal investimento na análise de Água Funda, porque ali há uma construção para o tempo, para o nosso tempo brasileiro, tempo nacional. O tempo nacional não, o tempo brasileiro, porque Ruth Guimarães está muito próxima, né, ao Mário de Andrade, nesse sentido, nessa busca de compreender o povo brasileiro, a voz desse povo, a dicção desse povo. E acho que ela contribui imensamente para a compreensão do que é esse povo brasileiro a partir das suas narrativas, mas também a partir da forma como ela narra o tempo, como ela compõe o tempo. Isso é muito visível em Água Funda, mas se percebe também aqui em Contos de Cidadezinha. O tempo é outro, mas há temporalidades plurais que aqui aparecem na narrativa. Então você está lendo ali, né, a história de um homem que se tornou cego, mas que tinha uma visão imensa, ao ponto de perceber a distância
da sua amada antes dela ir embora, né? Porque a visão não está só do globo ocular, né? E a narrativa vai acontecendo dentro de um tempo ali de uma semana, os dias são muito marcados, né? Então, tudo aconteceu uma segunda-feira, mas aí houve aquele domingo. Só que ali dentro do contar, ali dentro do narrar, tem um tempo mais primordial, né? Um tempo que passa lentamente, porque é esse tempo das experiências, das mudanças que vão acontecendo. Às vezes no interior dos indivíduos, né? Às vezes nas paisagens sociais onde esses indivíduos estão inseridos. Me remete agora, me lembra agora uma personagem interessantíssima para a gente também entender essa dimensão do tempo, que é a Cota, né, a Cotinha de Água Funda, que é uma personagem toda composta de tempo, né, de mudanças temporais. E aí eu acho que a Ruth Guimarães é uma narradora do tempo brasileiro, esse tempo que passa lentamente porque ele carrega em si esse passado tão difícil de mudar, de ser transformado, mas ao mesmo tempo é aquele tempo célere, né, de transformações que vão acontecendo a toda hora. Então, eu vejo a Ruth Guimarães como uma autora que, embora tenha escrito e produzido a sua obra no século XX, ela é uma autora do século XXI, ela é uma autora que nós temos que ler agora, é uma autora para descobrirmos agora, não só no sentido de resgate das obras, isso é fundamental, que bom que isso está acontecendo, né? Mas também no sentido de perceber questões, interpretações, entendimentos que ela construiu ali, que eu acho que precisou o presente de chegar, esse presente nosso, para criar condições interpretativas, condições de leitura, sabe? Agora há uma comunidade leitora que capta as construções de Ruth Guimarães. Por isso eu acho que a gente está só no início de um mergulho nessa autora que certamente vai nos levar para muitos lugares, não só de entendimento da própria autora, mas da nossa história aqui nesse lugar, né? Das nossas condições de permanência nessa história, nessa narrativa. Quais narrativas concebem a nossa permanência? E aí, nesse nossa, eu estou falando das pessoas negras, né? Ruth Guimarães nos narra, né? Embora ela não narre só a nós, porque Ruth Guimarães olha para a ideia de povo não só como uma ideia, né? Ela realmente constrói as relações a partir dessas trocas de experiências, através dessas narrativas que nos dão uma noção de povo, né? Nos dão um olhar para o povo, que tem uma linguagem, que tem uma perspectiva sobre o mundo, né? Então, às vezes eu fico pensando que aquilo que Mário de Andrade teorizou e concebeu como projeto modernista brasileiro, Ruth Guimarães realizou em pleno campo, embora nem sempre a gente consiga ainda acessá-la nesse lugar, né? Uhum. Então, eu torço apenas no lugar que talvez esse, né? Torço para que as leituras, não só as leituras críticas que estão acontecendo na universidade agora e que só tendem a aumentar, né? Mas principalmente as leituras que emergem desse lugar mais comum do leitor, né? Ruth Guimarães falava e fala do povo brasileiro, nada mais justo que esse povo a conheça e a leia e se enxergue nela, faça se enxergar nela. Então eu desejo que os livros possam conquistar cada vez mais espaços de leitura. Eu espero que Ruth Guimarães esteja nas escolas, eu espero que Ruth Guimarães esteja sendo lida pelos jovens, pelos velhos, por todos, né? Porque ela fala com muita gente. Eu
eu poderia ficar aqui falando muito mais, porque Ruth Guimarães é essa água, né, corrente que vai dando palavra para a gente. Mas eu vou parar por aqui para também ouvir Cecília, e novamente quero agradecer a vocês que organizaram as condições para que a gente se encontre novamente com o Ruth, e quero dizer aos leitores que vão nascer a partir de hoje que coisas muito especiais nos aguardam aqui nesse livro, né? Especialmente para quem se interessa por todas as questões que eu falei aqui, esse lugar da narrativa, esse lugar do narrador, essa questão do tempo, a construção das personagens, mas também porque nesse livro em especial a gente percebe uma exímia contista, né? Então, é a contadora de histórias e é a contadora de histórias tradicional, porque traz em si essa voz do narrador tradicional, e eu posso dizer aqui com muita tranquilidade que essa é uma voz narrativa ancestral, mas é também uma voz, é também a voz de uma autora que tinha total domínio da forma, da estética da narrativa curta, né? Então, as histórias te prendem do começo ao fim, as personagens são maravilhosas, assim, são perfis de humanos incríveis, né? Então, deixo aqui o desejo para que seja cada vez mais lida, que vocês possam ter o prazer, né, da leitura. Que eu já tive, Cecília já teve, que tivemos a honra de ler antes desse momento, né? E que a gente possa cada vez mais nos encontrar com o Ruth, porque ela nos acolhe, né, um lugar de acolhimento. Muito obrigada. Bom, eu também gostaria de agradecer demais, né, o convite, né, do Marcelo Toledo, da Viviane Aguiar aqui da casa, do Joaquim, para estar nesse bate-papo com a Fernanda Miranda, que é uma pessoa que eu tenho a maior admiração e que me ajudou demais no meu trabalho, né, na minha tese sobre Água Funda. Uma honra estar com ela e ouvir essa fala maravilhosa que ela acabou de fazer. E também uma honra para mim estar do lado do Joaquim, né, que traz um lado da Ruth que é especialíssimo, né, e pequenos acontecimentos do dia a dia que ele testemunhou, que ele ouviu, que valem uma tese também, né? E pela grande generosidade do Joaquim de estar sempre disposto a compartilhar todo e qualquer material relacionado à obra da mãe dele, né? Ele, a Júnia, enfim, o esforço que eles fazem para divulgar e acolher todo e qualquer estudo sobre a Ruth, né? Então, muito obrigada. Eu fui convidada para falar não só do Contos de Cidadezinha, mas também da relação da Ruth com o Mário, né? Então, eu pensei que seria produtivo, né, trazer uma comparação de um livro do Mário e desse livro Contos de Cidadezinha. Eu vou tentar, nesse tempo que me foi dado, né, falar de alguns aspectos. Como eu tenho tendência a divagar e estourar o tempo, eu vou usar aqui um apoio que eu preparei para conseguir falar as coisas que eu acho que não são muitas, mas são interessantes para a gente analisar e para dar uma luz nesse livro Contos de Cidadezinha. Bom, como foi falado, né, o Mário foi quem ajudou, né, a Ruth
a mergulhar sem medo na sua identidade de caipira do Vale do Paraíba para compor a sua literatura, né, jogando luz ao pobre, ao caipira, à mistura do índio, negro e branco que existe nessa comunidade. E como ela cita no prefácio que a Fernanda leu, né, maravilhoso, né, por ser um deles, ela fala para e sobre aqueles que nada têm, os ingênuos, os pobres, os ignários, sem erudição nem filosofias. Aqui, quando ela diz nem filosofias, ela está querendo dizer que sem filosofias de prestígio, mas com filosofias que abarcam as cosmologias indígenas e africanas em contato com as europeias e que, em suas próprias palavras, ela chama de aquela filosofia que só se encontra na linguagem do povo. E por ser um deles, por ter sensibilidade, talento, conhecimento e sabedoria, ela recria esse mundo sem condescendência, exotismo, sem deturpações preconceituosas. Nós ficamos sabendo pela própria Ruth que Mário aconselhou a ela, né, jovem, então com 20 anos, a fazer uso da sua linguagem e experiência alinhadas às propostas modernistas, mantendo a fluidez, a naturalidade dessa linguagem, despindo-a de retórica, mas sem deixar de imprimir uma elaboração artística cuidadosa, como a Fernanda falou, criativa, alcançando dessa forma efeitos incrivelmente potentes e reveladores de uma cultura e um olhar específico para o mundo. O conto de Cidadezinha, como o Joaquim falou, né, eu comecei pensando de onde vem esses contos, né? Então, como ele falou, foi publicado em 96, mas 11 desses seus 14 contos haviam sido publicados entre 49 e 64. Publicados, escritos a gente não sabe. Eles foram publicados em outros contextos entre 49 e 64. 8 desses contos apareceram no suplemento literário do Estado de São Paulo. Um deles, A História Besta de Manelão, com o nome A História Feia de Manelão, apareceu no Jornal de Notícias, de 1951. Os Castiçais de Santo Antônio foi publicado no projeto Novelas de Bonde, em 49. E Duas Mães foi publicado no livro As Mães na Lenda e na História, em 1960, pela editora Cultrix, com o título A Mãe Desconhecida, né, junto a outros textos sobre a figura da mãe. Ou seja, essas informações, com essas informações nós percebemos que temos em mãos um material que, apesar de publicado em 96, foi produzido, em sua grande maioria, aproximadamente nos anos 50 e 60. E como sabemos que Ruth estreou na literatura com produções dos anos 40, como Água Funda e Filhos do Medo, ambos com uma ótima divulgação e acolhida crítica, o que temos é o que se seguiu a essa estreia literária de destaque e que, portanto, trazia uma certa responsabilidade de manutenção da qualidade já anunciada. É um material que lidou com a expectativa, muitas vezes intimidatória, de dar sequência ao extraordinário talento para contar histórias que Ruth revelou em sua estreia. Esse adjetivo extraordinário foi dado pelo Antônio Cândido, na época do lançamento da Água Funda. Então, ela deu sequência a essa estreia, né? Fez tentativas de romances que acabaram não se concluindo e naquele momento também se embrenhou no universo do conto, da brevidade e, portanto, da contenção, da concentração que esse gênero pede. E, diferentemente dos projetos romanescos, aos contos, sim, ela deu continuidade e fez chegar aos leitores do momento, já um pouco mais amadurecida. Mais para frente, né, ela republicou esses 14 trabalhos, ela fez uma seleção com 14 contos e pôs nessa compilação editada em 1996, quando ela já tinha mais de 70 anos, porque ela é de 1920,
já tinha vivido desdobramentos e experiências culturais importantes e transformadoras, mas julgou, e com razão, que essa seleção de contos que havia sido escrita há mais ou menos 40 anos seria relevante e atual para o fim do segundo milênio, né? E, como a Fernanda disse, não só para o fim do segundo milênio, mas para o terceiro milênio, ela vai continua e vai continuar relevante, né? Então, eu vou falar um pouco de algumas características do cenário, dos personagens, dos conflitos e do narrador, fazendo uma comparação do Belas Artes, do Mário, que ele escreveu nos anos 20, mas publicou em 34, e o Contos de Cidadezinha. Bom, em relação ao cenário, o Belas Artes fala de uma região periférica da cidade de São Paulo, incluindo Lapa, Brás e Casa Verde. No Contos de Cidadezinha, a gente tem, né, o contorno periférico sendo levado para bem mais longe do centro da capital, chegando nas cidadezinhas em torno da região do Vale do Paraíba, e tornando palco desses enredos, nos contos, as suas típicas casas, igrejas, ambulatório, bares noturnos, linhas de trem, festas religiosas, ranchos e chácaras do entorno. E como que se dá essa narração? A narração nesses dois livros. A Fernanda já falou um pouco. No Belas Artes, o Belas Artes começa sempre com a frase Belas Artes me contou, em itálico. E aí pula uma linha e começa a narração, em geral em terceira pessoa onisciente, mas sempre introduzido com Belas Artes me contou. Então, esse formato sugere a contação de histórias num ambiente informal próprio da língua oral. É um contador que reconta histórias ouvidas para uma plateia de ouvintes, criando um ambiente de, às vezes, pausar a narração com a solicitação de uma interação, dirigindo perguntas aos ouvintes ou com reações típicas de perguntas que foram feitas a ele. E o leitor se coloca na posição desses ouvintes também. Porém, esse contador é conhecido como Belas Artes, sugerindo ser alguém ligado às belas artes, né, à erudição. E quem seria esse erudito, né, que se põe como narrador oral? Um dos contos do Belas Artes traz o Belas Artes como personagem. Falando em primeira pessoa, ele começa o conto dizendo assim: caso triste foi o que sucedeu lá em casa mesmo, ou seja, essa aqui provavelmente, né? E o contexto descrito no conto mostra vários aspectos autobiográficos que se identificam com o próprio Mário. Então, nesse ponto, a gente não tem dúvidas de que esse Belas Artes seria uma projeção do próprio Mário, um alter ego dele. E esse narrador altamente erudito conta as histórias de maneira geral em terceira pessoa, usando imagens e ressaltando aspectos físicos e psicológicos que dão vida ao relato, fazendo comentários, se envolvendo, se espantando, tentando, dentro de uma perspectiva de observador, compreender as suas motivações. E muitas vezes dando voz aos personagens em discurso direto também, que dá ao leitor uma condução menos explícita do que acontece e de quem são esses personagens. Ao término de quase todas as histórias, há um julgamento pautado pela necessidade de felicidade do homem. Ele diz das protagonistas Rosa, Carmela e Terezinha que foram muito infelizes. E já tem uma outra, Dolores, de outro conto, que ele não diz nada, ele só diz que depois de uma paixão desesperada, ela estaria curada depois de 3 meses. Tem um outro conto, que é o conto que ele é o personagem, né, um personagem que interage com o protagonista Elis, e um outro conto de uma criança, o Piá Paulino. Esses ele não faz nenhum comentário no final, deixa para o leitor fazer esse comentário, né? E a única que ele conclui como feliz é a Nísia, a última protagonista.
Bom, isso é o que acontece na narração do Belas Artes. Como é que se dá a narração em contos de cidadezinha? Diferentemente de Água Funda, em que Ruth trabalha essa engenhosidade de criar uma interação entre ela e o moço, né? Sendo que uma parte menor dos acontecimentos foi por ela testemunhado, mas a maior parte teria sido contada a ela, não por um Belas Artes, mas sim por um Malas Artes, ou primos, ou amigos, ou conhecidos do Malas Artes, ou seja, pessoas da vida rural, mais próximas desse pícaro da tradição, e assim ela costura na sua narração, né, dá voz a esses vários relatos do povo. Em Cidadezinha, isso só acontece num conto, que é o Descoberta, em que o médico conversa com os interlocutores, que às vezes ele nomeia como o jovem, a solteirona. Inclusive eles participam da narração, tomando a voz com perguntas em alguns momentos, mas de resto são todas histórias apresentadas em terceira pessoa onisciente, mas sempre assumindo essa informalidade da voz oral, caprichando nas descrições, fazendo uso da prosa poética e tentando ao máximo se infiltrar nessa alma que está sendo exposta, né? Sem, no entanto, falar diretamente, né? Mais pela sugestão do que pelo julgamento ou interpretação, né? O que dá aos relatos uma força de envolvimento e de desestabilização, porque ele te deixa, né, deixa o leitor sem respostas, ele faz o leitor pensar, refletir, coloca dúvidas, e assim abre um leque de olhar, de como olhar e como pensar quem são essas pessoas, né? Bom, então agora, quem são essas pessoas? Vou falar um pouquinho dos personagens, né? O Belas Artes, ele recria pessoas da população da periferia proletária de São Paulo, do início do século, incluindo os italianos imigrantes, junto aos afrodescendentes, nordestinos e outros, explorando os embates culturais e étnicos dessa combinação, sempre olhando para o povo, para os pobres, para os excluídos. Em Cidadezinha, também o tipo humano mais pintado é o do menos valorizado, né? O pobre, o caipira com a mistura com elemento indígena ou com descendentes de negros remanescentes da escravização. E, assim como Mário faz, a pele escura dos personagens, dos habitantes, é delimitada textualmente e não somente sugerida, que em Água Funda é mais sugerido. Aqui não, ela delimita claramente, já que muitos dos conflitos giram em torno do preconceito de raça. Né? Portanto, ela marca essa característica com ênfase por várias vezes, indicando como a mestiçagem se tornou um fator de maior relevância para os rumos identitários do país e determinante nas suas relações de exploração. E com relação aos conflitos e temas que são desenvolvidos, né, em ambos os livros, eles giram em torno das dificuldades de sobrevivência e realização pessoal, envolvendo a negociação de parceria e disputas que acontecem durante o cumprimento ou questionamento dos papéis sociais esperados de cada um na comunidade, narrados com um olhar crítico para o jogo de status e poder de classe, raça e gênero entranhados nesses papéis identitários que limitavam incrivelmente as possibilidades de felicidade, já em si menos favorecidas por eles estarem em regiões periféricas, com menos estruturas de moradia, educação, saúde, emprego e transporte. Em ambos os livros há um destaque para as relações problemáticas da mulher com a imposição e restrições do casamento, a impossibilidade de conjugar o desejo carnal com a obrigação social, assim como a presença da violência doméstica e abuso sexual. Além dessa limitação, inferiorização feminina pelo patriarcado, nos personagens masculinos encontramos a concorrência atiçada pelo capitalismo, com disputas pela ascendência sobre o outro, calcado na inferiorização dos pobres e dos mestiços, revelando uma adesão inconsciente, manipulada ao projeto de embranquecimento da população feito pelas autoridades do país.
Enfim, eu não sei se ainda tem alguns minutinhos, se não tiver eu posso encerrar por aqui, se tiver mais um pouquinho eu posso dar alguns exemplos daquilo que eu falei, da presença da violência e do abuso. Acho que dá, né? Eu acho que dá, o Arthur saiu um pouco, mas... Bom, então, a violência e o abuso está presente em ambos os livros, né, do Mário e da Ruth, mas é interessante ver as diferenças entre escolhas do olhar masculino do Mário e do olhar feminino da Ruth. O Mário dá prioridade ao retrato da violência física praticada por mulheres com alguma seção sobre o outro, como, por exemplo, a bofetada que a mãe de Carmela dá nela, os beliscões, tapas, cócres, tamancadas que o Piá Paulino recebe da mãe, avó e tias. De maneira diversa, a Ruth retrata a violência praticada pelo homem sobre a mulher, como Malaquias, quando percebeu a tendência à infidelidade de Maria, saindo de casa com água de cheiro e uma flor no cabelo, como a pancadaria, essa é a palavra que ela usa, pancadaria, tabefes, com que Mamed trata a esposa Tunica, ao descobrir que ela usa o seu ordenado para jogar no bicho sem a devida autorização. No que se refere ao abuso sexual, o Mário sugere, num dos contos, que o próprio irmão da Carmela a teria desvirginado, quando já sem reputação. Ao passo que Ruth traz o abuso do pai adotivo, o padrinho Pacheco, que teria engravidado a protegida Lindoca que ele pegou com sua esposa para criar com 7 anos de idade, né? E o que também é levemente sugerido, se é que eu não estou viajando, mas que eu pensei na forma como a relação misteriosa de Xanda e seu verdadeiro pai se dá no conto A Presença, porque a Xanda, ela é a gente entende que ela está num bar bem ordinário da cidade, né, e que ela está meio como garçonete, com um avental, e o pai dela vai lá, que a gente só fica sabendo no fim, que é o pai que vai lá todas as noites, não sei, mas muitas vezes, e fica vigiando ela, mas não conversa com ela, eles se tratam como se ele fosse um cliente. E no fim a gente fica sabendo que ele é o pai, e a gente não sabe o porquê daquela distância, o porquê daquela relação, mas me passou pela cabeça que um possível problema que estaria por trás disso seria o abuso sexual do pai para a filha, que é uma coisa tão recorrente na nossa sociedade e tão silenciada, né? Então, enfim, são muitas coisas que a gente pode falar, é um mundo que está nos contos, eu falei aqui algumas coisas, e é isso, muito obrigada, muito obrigada. Muito bom, Cecília. Obrigado, Cecília. Obrigado, Joaquim. A gente vai abrir uma conversa. Quem gostaria de fazer uma pergunta, fazer um comentário? Sim, claro. Mas você não pode. precisa do microfone. Tá todo mundo? Sim, causa da gravação. Desculpa. Oi, Fernanda. Tá ouvindo? Minha pergunta é para o Joaquim. 2 coisas. Você narrou que a sua mãe ficou cuidando do seu pai em casa. Eu fiquei curiosa para saber os fechos do negócio do seu pai. E outra coisa que você falou, que ela lê os russos. E eu estou com um encontro do Tchekov na minha cabeça, que eu imagino que ela deve ter lido. É que eu procurei aqui nos meus e-mails e não achei, mas eu vou achar. Que tem é sobre uma cidadezinha, um vilarejo e tal. Então, assim, essa coisa do título, eu fiquei com isso na cabeça, mas eu não tenho a informação aqui para trazer, mas eu vou atrás. E eu fiquei curiosa para saber se seu pai se curou em casa, como é que foi isso? Obrigado. Se curou, sim. Ele ficou 2 ou 3 anos sendo tratado em casa, assim,
a minha mãe se desdobrava, trabalhando, dando aula, escrevendo, traduzindo, e ele em casa, nós mesmos, principalmente os filhos mais velhos, né? Eu sou o quarto filho, mas muito próximo dos mais velhos, e ajudava bastante nisso. A gente separava roupa de cama, talheres, etc. Tinha o maior cuidado com ele, mas ele se recompôs, voltou, ele era um grande fotógrafo e viveu até 2001. A foto de capa do Conto de Cidadezinha dele, lá na cidade de Cachoeira Paulista. E meu pai era um amante da literatura também. Ele foi para a faculdade muito tarde, depois disso, foi aluno da minha mãe na escola normal, e foi aos 53 anos fazer faculdade e virou professor de literatura brasileira e portuguesa e continuou fotografando a vida toda. Era um grande parceiro da minha mãe como fotógrafo, ela repórter de vários lugares, da revista do Globo, mas da revista Quatro Rodas, da Folha de São Paulo, e eles saíam juntos e ela fazia o texto e ele fotografava. Você falou dos russos, a minha mãe traduziu quase todos os principais russos do francês. Os russos chegavam ao Brasil via França, pela mão dos tradutores franceses. E na década de 50, 60, ela foi uma das principais tradutoras que popularizaram Dostoiévski, Balzac, Zola, Alphonse Daudet. Então ela leu muito os franceses, Flaubert, ela leu muito os franceses e principalmente os russos pela via do francês. E o Tchekhov é famoso por aquela frase de que se você quiser falar do mundo, fala da sua aldeia, né? Acho que é mais ou menos o espírito do Conto de Cidadezinha mesmo. Uhum. Tem aí para vender? Oi? Tem para vender? Qual? Tem. Conto de Cidadezinha. Sabe que aproveitar a exposição? Sim, já está. Quando a gente acabar aqui, a gente libera vocês para pegar um cafezinho, comprar livros, né? Além do Conto de Cidadezinha, tem outros livros que a Madame trouxe. Pergunta? Por favor, você pode vir aqui? A nossa cabana é muito grande. Olá, Joaquim. Oi, Cecília. Oi. Legal te ver pessoalmente. Também. Eu tive a oportunidade de ler os contos também, justamente nessa ponte que o Joaquim esse auxílio que ele sempre dá para a gente, os pesquisadores, pesquisa do RUT também. E eu tenho 2 comentários. Queria saber o que vocês acham. Assim, uma primeira impressão que eu fiquei com a Cidadezinha é que eu acho que a subjetividade do caipira ela é muito mais cavucada, é muito mais aprofundada. Quando a gente vê o Joca, né, ele tem uma subjetividade um pouco atormentada, no sentido de não saber qual é o seu lugar nesse contexto de transição, nessa chegada da urbanização, no mundo rural e tudo mais. Eu interpreto um pouco assim, pelo menos, o infortúnio do Joca, né? E você vê homens, falando de homens, necessariamente homens, nos contos de Cidadezinha muito frágeis, assim, violentos, ciumentos. É muito interessante as personagens masculinas e, por outro lado, as personagens femininas também, né? A Ruth, ela faz personagens femininas muito boas, assim, muito interessantes. Assim, a Carolina, a própria Curiano, a Túnica, eu acho muito com Cidadezinha, que deu a cobra. Mas outras, a Lindoca também, que não quis casar com o Melão porque ele era negro. Enfim, eu sinto essa subjetividade do caipira homem e mulher muito bastante aprofundada, assim, no Cidadezinha, muito tensionada. E, enfim, eu queria saber o que vocês acham disso. E um outro comentário, uma curiosidade, eu percebi muito a presença da religiosidade cristã, católica, né, muito trabalhada, sobretudo Santo Antônio. A Ruth nasceu no dia de Santo Antônio, né? E eu não sei o que tinha, se ela tinha alguma coisa com Santo Antônio. Tem 2 contos que falam explicitamente em torno da figura do Santo Antônio, que é os castiçais,
E o último, que é um fenomenal também para mim, eu acho um dos melhores pontos do livro, que é o Letia Homo, né? Enfim, queria saber o que vocês acham disso. Deixa eu respondo a primeira parte. Olha, sobre a primeira parte, eu acho, Júlia, que você tem razão, esse tratamento mais aprofundado, e é por isso mesmo que eu falei que eu acho que Contos de Cidadezinha é mais potente do que a Água Funda. Ela vai mais fundo no homem e na mulher, no seu lugar, dentro do seu ambiente, dentro da sua esperança e dentro do seu critério intelectual, né? Então, eu acho que essa é a força. O resto da sua pergunta, eu acho que a Cecília ou a Fernanda... Fernanda, quer comentar? Joaquim, eu não consegui ouvir a pergunta. Acho que talvez seja mais interessante eu ficar no lugar mais desculpa. Tá bom, Cecília. Eu não sei, eu não vejo uma mudança, uma diferença de potência entre uma obra e outra, entre o Água Funda e o Contos. Eu vejo diferenças de momentos diferentes de quem está escrevendo e do gênero, da escolha do gênero, né, da escolha desses recortes. Mas assim, no Água Funda já tem um tratamento, assim, tem os protagonistas, claro, que tem um super desenvolvimento deles, né, de como eles se comportam, das obsessões deles, das questões deles, né, mas tem também vários personagens que não são, que giram em torno dos protagonistas, que têm uma potência enorme, né? No caso, por exemplo, eu estava falando aqui da violência, do abuso com relação à mulher, né? No Água Funda tem a história do feminicídio, né? Com a Cecília, que é a minha xará, né? Que é terrível, o jeito que ela descreve a forma como ela foi morta pelo marido, né? E como aquela questão dos ciúmes, que é uma das questões problemáticas do Joca, né? O Joca, ele tem um problema com aqueles olhos, no começo que ele descreve como os olhos de jaguatirica, que ele vê na Curiango, né, e que depois ele transporta esse medo todo para a Mãe de Ouro. Mas tem muito ali do ciúme, né, do ciúme, do medo de ser corneado, de ter a sua honra, né, e ao mesmo tempo eu vejo uma continuidade, sim, de vários temas aqui, né, mas também outros completamente diferentes. Gente, o que é esse... como é o nome mesmo do que quer e acaba cortando a jaqueira, não, a figueira. Figueira. Como que é o nome dele mesmo? Eles são... Totonho, isso. Sotonho. Ele e outros, eles têm essa característica que eu acho que é praticamente todos ali, que é uma questão da obsessão. Eles têm uma dose de obsessão, que é o que move, que é o que, a despeito de todos os problemas e obstáculos que eles tiverem, chegando a morrer, mas a obsessão é o que move ali, né? E esse Sotonho, com aquela obsessão, com aquela figueira, e que a gente não sabe da onde, né? Mas ele projeta, tem ali uma coisa muito também de psicanálise também, né, Joaquim? Que ele projeta na figueira uma coisa que ele tem que acabar com essa figueira. E tem a coisa aí com a conexão com o destino, que é uma coisa muito típica desse regional, né? Estava escrito que ele ia ter que morrer naquela figueira. Sim. Árvore maldita também. Sim, também é. Não, mas ela também, né, é uma representação da vida, né? Até na Bíblia, ela o símbolo da vida, e o jeito que ela descreve é de uma beleza, aquela figueira,
a sombra e todos os passarinhos que estão nela, assim, você está diante de uma coisa excepcionalmente maravilhosa, assim, que quando você vê o Ailton Krenak falando da natureza e da floresta, esse espírito está ali na descrição dela, e é contra isso que o cara vai e quer destruir, né? É muito impressionante. Não seja... Eu queria fazer um comentário sobre a fraqueza dos homens que foi identificada aqui. A minha mãe tinha uma frase que eu acho que ela repetia a avó dela. A avó dela era a projeção de quem ela queria ter sido na vida, ou quem ela queria ser na vida. Era a grande admiração que ela tinha. Ela tinha uma frase que ela dizia assim: o homem morre pelos fundos. O homem se acaba pelos fundos. Que, na verdade, estamos falando de próstata, estamos falando de bexiga, estamos falando do baixo ventre, que é por onde realmente o homem é mais vulnerável, né? E, de uma certa forma, essa brincadeira ou essa gozação é um estabelecimento de que o homem tem uma fraqueza que fica um pouco acima do calcanhar do Aquiles, mas que dá uma ideia dessa vulnerabilidade, dessa minoridade que o homem tem em relação ao mulher. Parece que por causa disso muitos personagens são obcecados. Não só o Sotônio, mas tem o cara que roubou os caçais, ele fica obcecado. Muitos personagens, eles focam de alguma coisa, colocam toda a energia, ficam obcecados por várias coisas. A túnica pela cobra, né? Ela vai apanhar, mas ela vai. Exatamente. A Fernanda está dizendo que está travando e ela não está conseguindo acompanhar. Oi, Fernanda, está me ouvindo agora? Está chovendo muito em Salvador, é isso. Entendi. Oi, Fernanda, está ouvindo? Olá, Fernanda. Oi. Porque talvez seja o caso de desconectar a Fernanda se ela não estiver participando, porque fica até chato ela ficar só na escuta, né? Pergunta, por favor, se ela prefere passar uma mensagem de despedida para a gente. Enquanto eles estão conversando lá, eu vou só fazer um comentário. Nós lançamos o Caleidoscópio e nós lançamos o Mães na Lenda e na História. E o dicionário. Quando a gente foi, e o dicionário. Quando eu fui editar o Contos de Cidadezinha, eu reconheci o conto da mãe, que era a mãe desconhecida. Das duas mães. Então, os dois livros nós temos aí. E vejo muito no Caleidoscópio da pesquisa folclórica que talvez ela tenha aprendido a fazer com o Mário e depois ela colocou em prática, porque você, em outra ocasião, você já falou que foram mais de 10 anos de pesquisa para o Caleidoscópio. O Caleidoscópio? Não, foi um pouco mais, eu acho que uns 20. 20 anos. É. Vocês sabem do Caleidoscópio? Não. 20 anos recolhendo histórias orais lá no Vale do Paraíba, no Vale do Paraíba, sobre o Malazarte. Né? E aí vem, inclusive, a história dela ter contato com os autores europeus, porque ela, inclusive, descobre conexões, histórias contadas no Vale do Paraíba por pessoas analfabetas, né? Que não estudaram, a mesma história do folclore russo. A mesma história do folclore espanhol. Né? Sopa de pedras? O Hernani Donato era do Instituto Geográfico também, não sei se Quem? Hernani Donato. O Hernani Donato vivia dizendo que tinha sido namorado da minha mãe.
Minha mãe negava. Ele era galanteador, mas um amor. Muito. E ele era casado com a Nelly Donato, e a minha mãe fez uma tradução de um livro em parceria com a Leila Perrone Moisés e a Nelly Donato. As três. Eu trabalhei com ele muitos anos. A Hernani era uma figura. Uma delícia. E só comentando, como eu sou do Vale, né, tenho essa veia né, ela mencionou na religiosidade. Na chácara dos meus avós, a gente ouvia a missa do alto-falante, que era perto. Então, não sei se isso, a questão da religiosidade, no caso da sua mãe, também tem o microfone, da missa. Olha, lá em Cachoeira a gente tem uma igreja de Santo Antônio que fica no alto da... A gente acabou não respondendo você de Santo Antônio, fica no alto do morro, e todas as 6 horas tocava a badalada e era assim, 6 horas, a prece da tarde. Entrava na gente. Né? E eles falam... Isso. Olha, Santo Antônio é o padroeiro de pelo menos 30% das cidades do Vale do Paraíba. É de Guaratinguetá, Cachoeira Paulista, Paraibuna, Santo Antônio do Pinhal, várias. Uma vez eu fiz uma pesquisa sobre Nossa Senhora e em quantos países Nossa Senhora é padroeira. E é padroeira de quase todos. Na Bolívia, Nossa Senhora de Copacabana. No México, Nossa Senhora de Guadalupe. E por aí afora, são muitas Nossas Senhoras. Agora, Santo Antônio teve uma presença muito grande na configuração religiosa do Vale do Paraíba, principalmente porque era um santo português. Né? Principalmente porque era um santo português. Sim, e depois de Pádua, porque ele viajava por lá e tal. Mas, de qualquer maneira, é um santo português e ele veio entranhado nas caravelas já, né? Ele é de 1400 e pouco. A outra coisa é que Santo Antônio adquiriu uma mescla de crendices em torno dele que se mistura um pouco com São Benedito, que São Benedito é um santo inventado. Na verdade, é São Bento de Núrcia, né? E essa história de Benedito, cozinheiro, de olhos claros e tal, eu fiz uma pesquisa, até publiquei um artigo sobre isso. Esse São Benedito que nós festejamos aqui não existiu. Não esse santo pelo qual a gente não tem o menor respeito. Porque a gente chama de ditinho, a gente bota ele de cabeça para baixo, esconde ele atrás da porta, xinga ele, né? Tem toda essa história. Tem uma anedota caipira muito interessante, que um fulano foi rezar para São Benedito porque precisava que chovesse lá na terra dele. E ele falou, olha, eu dou uma esmola de R$200 se chover a semana que vem. Então, olha, choveu e choveu para valer, inundou a terra dele e perdeu tudo. Aí ele foi lá brigar com Santo Antônio, e o padre, que já tinha ouvido a conversa, escondeu a imagem, Santo Antônio, São Benedito, escondeu a imagem e botou no lugar uma imagem menor, porque vai, né? Vai, de repente, ele vai me estragar a imagem e tal. Ele chegou furibundo lá e falou, Ditinho, vai buscar teu pai. Então, esse é o santo que a gente trata como igual, né? É o nosso santo de todo dia. Agora, Santo Antônio é um santo que tem obrigações. Tanto que é impressionante, mas aparece Santo Antônio com o menino Jesus no braço. Não tem nada a ver uma coisa com a outra e não tem nada a ver com época. Mas dá uma dimensão da importância desse santo na nossa configuração religiosa. A minha mãe não era religiosa. Não acreditava em nada. Era ateia como eu sou ateu. Mas ela tinha algumas crenças. E ela tinha uma influência fortíssima da mãe dela. A mãe dela, da avó dela. A avó a levava para passear em Aparecida. E elas iam a pé.
De Cachoeira até Aparecida são 30 quilômetros. E elas iam, passavam o dia, rezavam, iam na missa e voltavam a pé. Isso ela fazia 2 ou 3 vezes por ano, mas ela achava uma delícia. E era como Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz também se proclamava ateu, mas escreveu A Relíquia, que é um livro fantástico do ponto de vista religioso, e escreveu o conto Suave Milagre, que também é uma beleza, né, religiosa. Seu pai era católico, né? O meu pai foi filho de Maria. Ele saía vestido com roupa nas procissões, quando ele era jovem, né? E depois que casou com a minha mãe, ele também deixou para lá, mas ele tinha uma formação religiosa mais consistente, ou talvez menos espírito crítico. É porque tem uma passagem no livro que você fala, ela fala do casamento, né? Sim. Lá no final, que ela quer realizar o casamento religioso por conta do seu pai, né? Os dois se casaram só no civil, e eu me lembro, eu menino e depois moço, e ele de vez em quando pedia a minha mãe em casamento, que ele queria. E aí depois que ele morreu, um dia ela estava reunida com a gente lá na cozinha e falou assim, poxa, eu podia ter casado com seu pai, fazia o gosto dele, né? Mas não deu. Deixa eu aproveitar essa pausa para falar que a mensagem da Fernanda, né? Ela gostaria de agradecer mais uma vez e sempre ao Joaquim, cumprimentar a Cecília pela fala importantíssima que ela compartilhou conosco. Deixo um abraço em todos os presentes e leiam Ruth. Grande que Fernanda. linda. Que lindo. Muito bom. Eu, enquanto leitora de Ruth, com tantos outros grandes escritores brasileiros que nós somos privilegiados no Brasil, eu quero agradecer a Fernanda, a Cecília, com quem eu tive o prazer de conversar um pouquinho, ao Joaquim, que eu tive a felicidade, vocês dois, né, de conhecer hoje, e agradecer por vocês trazerem à luz essa mulher e essa escritora, né, e desvendarem essa mulher, essa escritora para nós leitores, né, para que nós possamos lê-la e levá-la também, compartilhar com outras pessoas que amam a literatura e amam nossos grandes escritores. Viva a Ruth! Viva a Ruth! Olha essa foto! Fica aí também com o Mário aqui olhando a gente, né? Olha. Olha ele. O Oso de novinho, né? Pois nessa cara de cafajeste. Sim. Como sempre, né? O Guilherme de Almeida, esse primeiro aqui, Não, sentado? o Guilherme não está aí, mas Não? lá ele está, o Castro de Almeida. Sim. Eu achei parecido mesmo. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. Eu sou Marcelo, eu faço faculdade de Letras na Unifesp e eu estou iniciando minha pesquisa sobre a Ruth. A colega já comentou que ela tinha uma leitura dos russos e a minha pesquisa é justamente nisso. Eu estou comparando o conto da Ruth, que é Belas Artes e os Milagres de Jesus, presente no livro Contos do Céu e da Terra, com o conto do Nikolai Gogol, que é a Noite de Natal, que vem muito daquela questão do acordo com o diabo e depois do enganar o diabo. Então a Ruth, ela tinha muito isso de ouvir as histórias, ela também lia muito. Então ela conhecia muito da literatura e das histórias do povo oral, né? Então a minha pesquisa nessa área, eu estou lendo tudo que é possível da Ruth, eu consigo dizer que ela é minha avó literária. E a minha pergunta, eu queria saber como que surgiu o interesse da Ruth sobre o diabo enquanto personagem folclórico. Porque eu li Os Filhos do Medo e eu acho assim, uma pesquisa incrível, de extrema coragem, é um livro assim, sem igual na literatura brasileira. Então eu queria saber se há alguma evidência, se há alguma questão que possa ter levado a Ruth a pesquisar o diabo. Obrigada. Olha,
Obrigado. Olha, minha mãe foi muito menina, aliás, com menos de 2 anos. Ela foi levada de Cachoeira Paulista para uma fazenda chamada Pedrão, que ficava, não existe mais, mas ficava na região de Pedralva, entre Cristina, Maria da Fé, em Minas Gerais. E ela passou essa infância dos 2 até os 9 anos, mais ou menos, vivendo solta no meio da molecada, filha dos peões, dos colonos, da cozinheira. E ela, muito atrevida, muito sapeca, estava sempre correndo para lá e correndo para cá. E ela ficava ouvindo os causos que contavam. E ela contava depois, isso ela dizia para a gente com frequência, que ela sentia muito medo daquelas histórias. Ela menina, ela pequena, principalmente nas rodas em torno da fogueira. E ela sentia tanto medo que ela precisava. Um dia ela percebeu que ela precisava botar isso para fora, registrar esses medos para se libertar. Então esse deve ter sido o gatilho para ela. Ela foi registrando essas histórias todas, colocou em papel. Quando ela percebeu que estava tomando uma dimensão, ela foi procurar ajuda, e foi quando ela procurou Mário de Andrade. E para aperfeiçoar os critérios, a metodologia, o próprio Mário indicou o Amadeu de Queiroz, que era um fulano que veio de Minas, conhecia Minas, muito erudito, mas ao mesmo tempo que também conhecia a alma do povo do lugar, né? Porque não basta, como a Cecília acabou de mostrar, o Belas Artes é aqui da periferia urbana, enquanto que o livro da Ruth está na periferia das pequenas cidades e das fazendas, das roças, né? Então são 2 ambientes diferentes, e a pessoa precisa ter vivência, né, para isso. Então, por isso que o Mário recomendou que fosse o Amadeu de Queiroz o, digamos, segundo mestre dela. E foi mesmo depois. Ela chamava de velho Amadeu. É uma pessoa também que eu acho que foi muito importante para a Ruth, que eu gosto muito, é o Câmara Cascudo. Câmara Cascudo. Ela começou a se corresponder com o Câmara Cascudo por volta de 47, mais ou menos. Porque ela já publicava, antes de publicar Filhos do Medo, ela já publicava em jornais vários comentários, pequenos artigos sobre danças populares, folguedos folclóricos, festas, etc. E ela já começou a se corresponder com ele. Eu tenho na bibliografia dela uma das cartas que o Cascudo devolveu para ela, porque ele era super organizado. Eu conheci o Cascudo. Eu trabalhei com o filho dele na Manchete, o Fernando Cascudo, era gerente comercial em Recife. E eu fui a Natal, na casa do Cascudo, que eu estava em férias lá, e fui procurá-lo. E falamos muito da minha mãe, então ele já estava bem velho, morando no Alecrim, no bairro do Alecrim. Mas nós temos uma carta em que ele já conta de correspondências anteriores, de trocas que eles tiveram no passado e que a gente não tinha isso registrado. A neta do Cascudo, que cuida do instituto que leva o nome dele, né, a Daliana é muito gentil, tudo que a gente pede ela vai lá e tem tudo organizadinho. O Cascudo anota lá, carta recebida tal dia, carta respondida tal dia, uma organização impecável, tudo na letra dele. Quais eram os autores prediletos? Olha, a minha mãe teve a fase do Flaubert, dos franceses e dos românticos, evidentemente. Ela adorava o Flaubert, ela fala do Flaubert falava com a boca cheia, né? Depois ela teve a fase dos russos e o Dostoiévski acima de todos eles, né? Como acho que pro resto do mundo, né? Mas na década de 30, que foi a grande formação literária, digamos, brasileira dela, ela mergulhou em quem estava lançando o livro naquela época. E ela estava ela estava lá com os 12, 13,
e começou a ler todas as pessoas que estavam vindo ali, como Raquel de Queiroz, como Graciliano, o Menino de Engenho um pouquinho depois, né? Mas isso, eu acho que os autores prediletos... Bom, eu preciso dizer que ela era Machado de Assis acima de qualquer coisa. Obrigado, Joaquim. Obrigado, Cecília. A gente tem muito o que falar ainda, né? A gente poderia passar a noite inteira falando da Ruth, mas acho que a gente pode ir para o nosso lançamento, né? Vamos lá conhecer o livro, para vocês poderem também aproveitar esse momento, né? A gente pode continuar essa conversa ali em volta do livro. O que vocês acham? Sim. Em nome da Casa Mário de Andrade, agradeço muito ao Joaquim Botelho, a Cecília Firquinha, a Fernanda Miranda, que infelizmente teve esse problema. Que pena. É uma grande pena. Tem muito a ouvir mais a Fernanda. Mas teremos mais oportunidades ainda. Tomara. Obrigado a você pelo apoio, Sim. pela organização, Muito obrigado. pela gentileza de estar nos acolhendo aqui. A Ruth aqui na Lopes Chaves. Sim, obrigada. Uma visita especial. Muito obrigado. Então,